dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a organização do evento LoopGrax pela oportunidade de apresentar esse material. Antes de começar, dois comentários. Primeiro, a gente se considera sexy. Já, de fato, 40 anos atrás, a gente já se considerava, não é? Então, eu acho que eu gostei dessa observação de quanto sexy somos na indústria de lubrificantes, não é? Então, a gente tem que ter o astral alto, realmente acreditar e fazer, acreditar e fazer. Então, aproveito para fazer uma breve introdução da Infinium no Brasil e no mundo. Infinium é uma empresa líder em desenvolvimento e comercialização de aditivos para lubrificantes automotivos e combustíveis, com atuação no Brasil desde a década de 70. É uma empresa global, independente, constituída há 20 anos como uma joint venture entre as divisões, então, existentes de aditivos da Exxon Chemical e da Shell Chemical. Para dar uma ideia da Infinium, atualmente, 1 de cada 3 veículos no mundo tem lubrificantes ou combustíveis formulados com aditivos da Infinium. Os aditivos para combustíveis são usados na formulação do combustível diesel. Os aditivos para motocicletas estão em mais de 200 milhões de motocicletas no mundo. E os aditivos da Infinium são vendidos em 90 países. Então, começando um pouco a observar a abertura do mercado de lubrificante, as fatias. Primeiro, temos que considerar as regras do marketing. E as regras do marketing estabelecem que a primeira tarefa é compreender o mercado-alvo e, consequentemente, a demanda existente no segmento em estudo. Nesse caso, o segmento de lubrificantes de motor para veículos de passageiros. A palestra de hoje justamente está focada nas oportunidades de negócio existentes neste segmento no Brasil. E juro que eu não combinei com o Sérgio, mas a visão é muito parecida. Vamos ver onde. Segundo o estudo feito recentemente pela Infinium, representado neste gráfico, as qualidades de lubrificantes de maior demanda é a denominada qualidade API-SL, com mais da metade da demanda total no Brasil, neste segmento. Fatia restante, então, que vocês podem ver divididas lá em 3 fatias, 42%, correspondem aos segmentos de qualidade superior ao API-SL. No caso, os lubrificantes de qualidade API-SN, ILSA GF5, aqui em verde, recomendados por algumas montadoras de origem americana, estão aqui representados. Também, na sequência, os óleos de qualidade API-SN com especificações europeias. Neste segmento, com 10% da demanda, representados na cor azul. E, por último, os lubrificantes considerados como top tier, nesta gráfica, representados na cor laranja. Sim, na cor laranja. Então, a pergunta é como isto casa com a frota circulante no Brasil. Para fazer isso, gostaria primeiro aprofundar, fazer um detalhamento maior
da real fragmentação existente das qualidades dos óleos lubrificantes de motor para carros de passeio. No eixo vertical, nessa gráfica, vocês podem encontrar ordenados de maior a menor o nível de qualidade do lubrificante e o tipo do óleo base necessário para formular esses lubrificantes. E também, nessa tabela, no eixo horizontal, as características químicas desses lubrificantes, ou seja, na coluna esquerda, os lubrificantes denominados full SAPs, o que significa que não tem na formulação restrições de nível de cinzas sulfatadas, fósforo e enxofre, isso do acrônimo em inglês, SAPs, Sulfated Ash, Phosphorus and Sulfur. Na coluna do meio e da direita, a gente apresenta os lubrificantes com restrições químicas, ou seja, com restrições no nível do fósforo, enxofre e cinzas sulfatadas, com o objetivo de proteger ao sistema de escapamento dos motores que os necessitam, sejam de montadoras americanas, na coluna central, ou europeias, na coluna da direita. Logo, enxergando as fileiras superiores, as duas fileiras superiores, temos representado na cor laranja os lubrificantes top tier. Assim, na fileira superior, vocês podem encontrar os lubrificantes com uma viscosidade HTHS maior a 2,9 centipois, é menor que 3,5 centipois, no grau de viscosidade 530. Nesta fileira, estas características viscosimétricas promovem a economia de combustível no veículo. Fato que nas especificações de lubrificantes ASEA Full SAPs, que é o que está no canto superior, no lado superior esquerdo, corresponde à especificação, ao nível denominado ASEA A5V5. Estes são lubrificantes muito robustos, recomendados nos manuais dos proprietários de determinados modelos da Ford e da Renault, entre outros. Já na coluna da esquerda, temos os óleos com restrições químicas. Na segunda fileira, temos com restrições químicas no lado da direita e sem restrições químicas ou full SAPs no lado da esquerda. Se vocês enxergam essa fileira, é uma fileira que tem lubrificantes com viscosidades HTHS maior de 3,5 centipois. Nos graus de viscosidade sai 5W30 e 5W40. Estes são lubrificantes top tier, de ótimo rendimento, de ótimo desempenho, recomendados, pelo exemplo, pela Volks no Brasil e pela Mercedes-Benz. Por último, no segmento top tier, aqui na esquerda, temos óleos 530, com restrições químicas. É uma fatia menor, de menor demanda. Por exemplo, especificações Volks 504, 507. Tipicamente, esses óleos lubrificantes usados nas picapes, diesel leve, tipo Amarok, da Volks. E, obviamente, os veículos nessa fatia, a demanda é muito menor. Já nas duas fileiras seguintes, nós encontramos os óleos que
qualificaríamos de mid-tier. Na fileira que estamos apresentando agora, a fileira mid-tier plus, são óleos formulados também com óleos básicos grupo 3, majoritariamente no grau de viscosidade 5W. 5W30, 5W40. Os que estão nessa célula são óleos full saps. Os que estão nessa célula do meio são óleos com restrições químicas, tipo Dexosum, geração 2. O Ilsac GF5, recomendados pela GM. Por último, temos os óleos mid-tier também. Pode ser mistura de grupo 2 com grupo 3, com óleos básicos grupo 2 e grupo 3, já no grau de viscosidade 1040, 1540, sejam full saps ou com restrições químicas. E por último, temos aqui os lubrificantes que a gente denomina de lower tier, de menor qualidade, e os de qualidade APSL, formulados com óleos base grupo 2 ou AT1, um grau de viscosidade 15W40, 15W50, 20W50. Agora, se vocês enxergam detalhadamente, seguramente identificaram já que os cores dos segmentos nessa gráfica, dos subsegmentos aqui detalhados, coincidem com as cores do gráfico anterior. O que significa que o 42%, o 58% da demanda está aqui, e o 41% restante, o 42%, está em toda essa fragmentação de diversos óleos lubrificantes. Agora, se quisermos compreender melhor a estrutura da demanda, é necessário também compreender quais são os potenciais segmentos de interesse, ou seja, os segmentos alvos do comercializador de lubrificante. E no estudo feito pela Infinium, representado neste gráfico, temos segmentado a frota brasileira circulante segundo a idade da mesma, segundo os dados das Sindipeças. Os veículos de entre 1 a 3 anos, que vocês podem encontrar aqui, representam 17% da frota circulante, e seguramente eles estão na garantia ainda e fazem as trocas, os donos desses veículos fazem as trocas de lubrificante nas concessionárias. O segmento entre 4 a 10 anos é uma fatia bem expressiva, é mais da metade da população, e justamente o segmento-alvo desse estudo. Agora, usando então, a nossa pergunta era, e então essa frota de 4 a 10 anos, que lubrificantes deveriam usar, ou deveriam estar usando, ou deveriam estar demandando? E o que encontramos aqui, usando como fontes de dados, Sindipeças, Anfávia, volume de vendas, nos anos passados, 4 a 10 anos, Quatro Rodas, Fenabrave, os websites das montadoras, para essa fatia de veículos de 4 a 10 anos, podes encontrar as distintas qualidades requeridas nos manuais dos proprietários e quantificar a porcentagem da demanda que esta fatia de mercado teria. E o que encontramos aqui? Obviamente, os carros mais vendidos nesses anos são os que determinam as qualidades de lubrificantes, o volume de lubrificante que deveriam ser demandadas. E neste slide, o que nós ordenamos
na ordem decrescente, daqui embaixo, são essas qualidades. Então, vocês podem observar que a maioria dos lubrificantes são de graus de viscosidade 5,30 ou 5,40 e sintéticos. Sintéticos no senso, ou seja, identificando esses lubrificantes formulados que usam básicos grupo 3 ou básicos grupo 4. E que podemos concluir, então, com tudo isto? Primeiramente, se vocês enxergam, mais de 60% deste segmento de 4 a 10 anos, não estamos falando dos veículos de 1 a 3, estamos falando dos veículos da frota circulante de 4 a 10 anos. Essa frota precisa de lubrificantes ou 530 ou 5W40 de qualidades europeias, full SAPs, tipo ASEA AB. Seria a nossa primeira conclusão. A seguinte é que, apesar disto, e de fato historicamente no Brasil, os consumidores têm muitas dificuldades para identificar as qualidades dos lubrificantes de motor necessários para seus veículos. Na melhor das hipóteses, são recomendadas as qualidades AP. Então, claramente, existe uma desconexão entre os lubrificantes demandados pelas montadoras para os veículos, essa frota de 4 a 10 anos, e a real demanda. Existe, então, uma oportunidade de marketing. Ou seja, eu falei ao início que a gente acredita ser sexy, não, nessa indústria. E existe uma oportunidade, então, de marketing para as empresas comercializadoras, para trabalhar como os canais de venda de lubrificantes, para alinhar justamente a oferta com as reais necessidades veiculares, baseado justamente nos benefícios. E o primeiro benefício é a preservação do veículo, a manutenção do veículo. Agora, voltando nessa fragmentação, realmente o que a gente enxergou é que a demanda estaria daqui para cima. E trazendo para a realidade do formulador de lubrificantes, nesta tabela estão apresentados os aditivos e detergentes inibidores que, no caso da Infinium, pode-se usar para formular essas qualidades de lubrificante, sejam óleos full SAPs ou sejam os óleos com restrições químicas. Então, trazendo e já concluindo essa apresentação, caso vocês tenham interesse, vocês podem entrar em contato com o seu gerente de conta habitual da Infinium ou com a Brenta no Brasil. Então, fico à disposição de vocês para eventuais perguntas. Obrigado, então.